Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje vamos para a nossa nona aula de álgebra linear. Agora vamos começar com o capítulo de matrizes, para a gente poder se relembrar de alguns conceitos que a gente viu na escola, né, para a gente poder utilizar depois na parte de transformações lineares, mais específico, subgrupos e assim por diante. Então, né, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação e pelo número de inscritos. Caso tu ache que essa minha aula pode ajudar algum colega teu, por favor, compartilha com ele esse vídeo e se inscreva que me ajuda por demais, né? Vamos lá então. Então, vamos relembrar o que é, né, uma matriz. Mais especificamente, vamos lembrar dos elementos de uma matriz, né? Toda matriz ela é do formato M por N, a gente lê M por N, onde o M representa o número de linhas e o N o número de colunas. Lembrando que linhas são horizontais e colunas são verticais, como a gente já tem visto lá nas nossas aulas. Então a gente escreve assim, a matriz A, M por N, então a gente tem essa denotação. Os elementos da matriz, eles são indicados com os índices I e J, em que I representa as linhas e J a coluna. E com isso a gente consegue identificar exatamente onde cada elemento está na matriz. Por exemplo, A11 significa que está na primeira linha, na primeira coluna. Primeira linha, primeira coluna. A32, o que quer dizer? Terceira linha, segunda coluna. Primeira, segunda, terceira linha. Primeira, segunda coluna, este elemento. A MN, então, é a linha M e a coluna N. Tá bom? Então, assim a gente identifica os elementos de uma matriz. Fora isso, a gente também tem a definição da diagonal de uma matriz, que são todos os elementos em que o J e o I são iguais. O que eu quero dizer com isso? A11, A22, A33, A44, né? E eles formam a diagonal principal da matriz. O que é a diagonal principal? São os elementos que cruzam ela nessa forma. Em especial, a gente tem uma matriz chamada matriz diagonal, que é quando todos os elementos que não estão na diagonal, todos eles são iguais a zero. Somente os elementos da diagonal são diferentes de zero. Aqui eu tenho esse exemplo para vocês, mas a matriz identidade, aquela que é composta somente de uns e zeros, é uma matriz diagonal. Somente a diagonal principal tem o número 1, né? Os seus elementos são o número 1, e os outros elementos da matriz são todos iguais a zero. A gente também tem a matriz nula, que é a matriz em que todos os seus componentes são iguais a zero. Então, agora vamos começar a trabalhar com as somas das matrizes, né? Então, antes da gente definir soma e multiplicação de matriz, a gente tem que ver uma coisa. Duas matrizes são iguais se elas forem do mesmo tamanho, tá? A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso, mas quer dizer, terem o mesmo número de linhas e colunas. Se as suas colunas correspondentes forem iguais, a coluna da matriz 1 ser igual à coluna da matriz 2, e os elementos dessas colunas também forem iguais. Então, se tudo isso satisfazer, duas matrizes são iguais. Na prática, duas matrizes são iguais quando são uma cópia da outra. Então, a gente só pode realizar soma de duas matrizes quando a matriz A e a matriz B, por exemplo, as duas tiverem o mesmo tamanho. Isto é, as duas tiverem o mesmo número de linhas e colunas. Tá bom? Vou te mostrar por quê. Dá uma olhada aqui, ó. Tem esse exemplo, ó. Eu tenho essa matriz A, que ela tem duas linhas e três colunas. Eu tenho a matriz B, que ela tem duas linhas e três colunas. E eu tenho a matriz C, que ela tem duas linhas mais duas colunas. Então acompanha aqui comigo. Se eu quero somar a matriz A com a matriz B, eu somo elemento a elemento. O A11 daqui, eu somo com o A11 daqui. Estou somando A mais B, então 4 mais 1. O A12 daqui com o A12 daqui. 0 mais 1. O A13, porque 13, primeira linha, terceira coluna. Então, o A13 daqui, mais o A13 daqui.
E aqui embaixo eu repito o mesmo processo, elemento igual com elemento igual. O que eu quero dizer elemento igual é na mesma posição, elementos de mesma posição se somam. Como resultado, a gente encontra esta matriz aqui. Por que a gente não pode somar A com C ou B com C? Porque vai acabar faltando, né? Porque a gente não vai conseguir somar com ninguém os elementos da nossa terceira coluna, porque essa matriz não apresenta uma terceira coluna. Então, por isso que, para fazer soma de matrizes, as duas matrizes têm que ter a mesma quantidade de elementos. Tem que ser M por N iguais às duas. Então, para a gente multiplicar, né, as matrizes, o que a gente vai poder fazer? A gente multiplica as duas e gera uma matriz nova. Então, cada elemento da matriz vai ser multiplicado pelo número que está multiplicando a mesma, tá bom? Isso quer dizer multiplicar a matriz por um escalar. Então, cada elemento da matriz a gente multiplica pelo escalar que a gente está interessado. O que é o escalar? É um número qualquer. E a gente só toma cuidado com essa notação, ó. Menos A é a mesma coisa que fazer menos 1 vezes A, ou A menos B é a mesma coisa que fazer A mais o menos 1 vezes B. Olha aqui então comigo, ó. Essa é a matriz A e essa é a matriz B, a mesma que a gente usou no exemplo anterior. Nós fazermos 2 vezes B é a mesma coisa que pegar um escalar, multiplicar pela matriz B, que é esta daqui. O que vai acontecer? Cada componente da matriz vai ser multiplicado por 2. Então, vai ter 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 5, 2 vezes 7. Agora, a gente vai resolver essas multiplicações. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 5, 10. E, opa, aqui apareceu um erro. Só um pouquinho que eu vou consertar. Consertado o erro. Então, 2 vezes 7, 14. Beleza, então isso significa fazer 2 vezes um escalar vezes uma matriz. Então, todos os elementos vão ser multiplicados por esse escalar. Agora, eu vou fazer esta subtração. A menos 2B. Então, a gente vai ter a nossa matriz A menos 2B, que é essa matriz que a gente encontrou aqui em cima. Então, de novo, ó, cada elemento vai ser subtraído do elemento de mesma posição da outra. Então, 4 menos 2, 0 menos 2, 5 menos 2, menos 1 menos 6, 3 menos 10 e 2 menos 14. Daí, fazendo essas operações, a gente vai encontrar 2 menos 2, 3, menos 7, menos 7 e menos 12. Então, aqui a gente tem o resultado na nossa matriz da nossa subtração, dado que a gente misturou soma, subtração e multiplicação por escalar. Então, aqui nesse slide, pessoal, o que a gente tem? Nesse slide, a gente traz o que? Algumas propriedades envolvendo as somas de matrizes e multiplicação por escalar. Então, olha aqui comigo. Somar A mais B é a mesma coisa que somar B mais A. Somar A mais B e aí depois somar C é a mesma coisa que somar primeiro A e depois A mais B. A mais um número zero, qualquer número nulo, é o próprio A. Multiplicar por escalar a soma da nossa matriz é a mesma coisa que fazer primeiro uma distribuição, então eu multiplico por um escalar a matriz A mais um escalar vezes a matriz B. Soma de dois escalares é a mesma coisa que o escalar vezes A mais o segundo escalar vezes A. Multiplicação de dois escalares, a gente pode ou primeiro fazer a multiplicação deste segundo escalar pela matriz, ou o resultado disso daqui, dessa matriz nova, multiplicar por R, ou a gente primeiro faz a multiplicação dos dois escalares e aí sim faz o resultado vezes a matriz que a gente tem para os nossos exercícios. Agora, quando a gente for estudar multiplicação de matrizes, antes da gente propriamente começar pelas regras e como são as formas de multiplicação de matrizes, a gente tem que se atentar a um detalhe. Duas matrizes, elas vão ser multiplicadas quando o número de colunas da primeira matriz que aparece na nossa multiplicação for igual ao número de linhas da segunda.
O que eu quero dizer com isso? A gente vai escrever a ordem dessa matriz, 3 linhas por 5 colunas, e a ordem dessa daqui, 5 linhas por 2 colunas. Os valores internos têm que ser iguais, e o resultado dessa multiplicação vai ser exatamente os valores externos, que vai ser o número de linhas dessa e o número de colunas dessa. Tá bom? Então, a gente tem que ver se esses valores são iguais. Se eles são iguais, a gente pode realizar a multiplicação. E a matriz resultante vai ser essas duas. Então, dá uma olhada aqui. Para realizar a multiplicação de matrizes, a gente deve multiplicar os elementos da primeira linha da matriz A com os elementos da primeira coluna da matriz B e realizar esse processo com todas as linhas e colunas. Calma, não te assusta. A gente vai fazer um exercício para poder relembrar como é que faz esse tipo de multiplicação de matrizes. Vem comigo então. Aqui no nosso exemplo, a gente tem que fazer A vezes B. Então, se a gente for fazer A vezes B, quando a gente for fazer isso aqui, então a gente vai ter o quê? A nossa matriz A é 2, 3, 1 e menos 5. A nossa matriz B é 4, 1, 3, menos 2, 6 e 3. Então, vamos primeiro verificar. 2 linhas por 2 colunas. Aqui eu tenho 2 linhas por 3 colunas. Olha aqui, ó. Os valores de linha e coluna bateram. Então, a gente vai ter como resultado daqui uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Além disso, pessoal, se a gente multiplicar esses dois elementos, a gente vai ver o número de elementos que tem dentro da nossa matriz. Por exemplo, 3 vezes 2, 6. A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos descobrir quais são esses elementos? Então, vamos lá. A gente tem que fazer o quê? Ó? Linha vezes coluna. Vai ficar uma riscalhada, mas é só um processo inicial. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? 2 vezes 4 mais 3 vezes 1. Agora a gente vai fazer esse mesmo processo, só que a gente vai vir até aqui, ó, a nossa linha vezes a segunda coluna, e vai formar este elemento aqui. Então vai ser o que? 2 vezes 3 mais 3 vezes menos 2. A mesma coisa, linha vezes a terceira coluna, então vai ser 6 vezes 2 mais 3 vezes 3. Vamos fazer agora a parte de baixo. Linha vezes coluna. Então, 1 vezes 4 mais menos 5 vezes 1. Linha vezes coluna. Então, 1 vezes 3 mais menos 5 vezes menos 2. Linha vezes coluna. 1 vezes 6 mais menos 5 vezes 3. Então, agora vamos resolver cada uma das contas e com isso a gente vai ter os elementos da nossa matriz. Então, vamos comigo. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3, 11. 1 vezes 4, 4. 4 menos 5, menos 1. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. 1 vezes 3, 3. 3 mais 10, 13. 6 vezes 2, 12. 12 mais 9, a gente vai encontrar 21. E 1 vezes 6 menos 15, a gente encontra menos 9. Então, aqui eu tenho uma matriz de 2 linhas por 3 colunas. Então, esse é o resultado da nossa multiplicação. E por que a gente não pode fazer B vezes A? Que é a pergunta que está ali embaixo. Vamos multiplicar. B, que é igual, B é igual a 4, 1, 3, menos 2, 6 e 3,
vezes o A. 2, 1, 3, menos 5. Então, são duas linhas por 3 colunas. E essa aqui é 2 por 2. Olha aqui, ó, os valores internos são diferentes. Então, não pode. Tá bom? Então, esse é o motivo de não podermos multiplicar as duas. Vamos voltar para a aula lá? Então, além disso que a gente acabou de ver, a gente pode fazer, né? A gente sabe que também que a multiplicação de matrizes não é comutativa. O que eu quero dizer com isso? Fazer A vezes B não é o mesmo que fazer B vezes A. Então, esses resultados não batem. São diferentes. Dá uma olhada aqui comigo. Vamos fazer A vezes B. Então, 5, 3, 1, menos 2, multiplicados por 2, 4, 0 e 3. Isso aqui vai resultar no quê? Ó? Numa matriz 2 por 2. Então, linha vezes coluna, aqui a gente vai ter o quê? 5 vezes 2, 10. E 1 vezes 4, 4. Certo? Então, a gente vai ter 10 mais 4. Linha vezes coluna, 5 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Linha vezes coluna, 3 vezes 2, 6. 4 vezes menos 2, menos 8. E linha vezes coluna, 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 2, menos 6. Então, com isso, a gente vai ter como resultante a matriz 14, 3, menos 2 e menos 6. Certo? Então, agora vamos fazer isso aqui, lembrando, é A vezes B. Agora, vamos fazer B vezes A. 2, 0, 4, 3, multiplicados por 5, 3, 1 e menos 2. Isso aqui vai resultar no quê? Ó? Linha vezes coluna. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 0, 0. Linha vezes coluna, 2 vezes 1, 2, mais 0 vezes menos 2, 0. Linha vezes coluna. 5 vezes 2 dá 20. 3 vezes 3 dá 9. Linha vezes coluna. 4 vezes 1, 4. 3 vezes menos 2, menos 6. Então, resolvendo aqui, a gente vai encontrar o valor de 10, 2, 29 e menos 2. Lembrando que isso aqui é B vezes A. Tá vendo que esses dois caras aqui são totalmente diferentes um do outro? Então, A vezes B é diferente de B vezes A. Isso implica que multiplicação de matrizes não é comutativo. Então, vamos seguir. Potência de matrizes, né? A gente também pode fazer a potência como a gente faz com um número real normal. A gente também pode fazer a potência de matrizes, mas para fazer a potência de matrizes, nós também precisamos fazer multiplicação, né? A gente faz a multiplicação de k vezes a matriz que a gente tem interesse. Vamos fazer esse exemplo aqui? Então, partiu. O nosso interesse agora é achar quanto que vale A ao quadrado. Então, vamos lá. A nossa matriz A, a gente sabe quem é. Então, a gente quer fazer o quê? Ó? A ao quadrado é a mesma coisa que fazer... Opa, deixa eu apagar aqui, fazer uma arrumadinha antes. A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes A. E A vezes A é 5, 3, 1, menos 2. 5, 3, 1 e menos 2. Não caia na tentação de elevar ao quadrado cada um dos termos, tá? Às vezes as pessoas erram nisso e aí elas elevam os elementos da matriz ao expoente. Não, pessoal. O expoente vai dizer quantas vezes a gente vai multiplicar essa matriz. Como aqui é o quadrado, a gente vai multiplicar 2 vezes. Como a gente acabou de ver, linha vezes coluna, 5 vezes 5, 25, mais 3.
linha vezes coluna, 5 menos 2, linha vezes coluna, 15, deixa eu só arrumar esse menos aqui, 15 menos 6, e linha vezes coluna, 3 mais 4. E o resultado disso vai ser 25 mais 3, 28, 5 menos 2 é 3, 15 menos 6 é menos 9, 15 menos 6 é 9, e 3 mais 4, 5. Com isso, a gente tem o valor da nossa matriz elevado ao quadrado. Então, para a gente finalizar nossa aula de hoje, vamos falar sobre a matriz transposta. O que significa ser a transposta de uma matriz? É quando a gente tem uma matriz A transposta dela a gente vai trocar o que era linha vira coluna e o que é coluna vira linha. A anotação que a gente usa, a gente coloca no topo da matriz a letra T maiúscula. Então ela fica assim, A transposta. Aqui eu tenho os dois exemplos, vários exemplos, quer dizer, não só dois, três. Para vocês verem, a matriz A, aqui ela é A, B, C, D. A transposta dela, a linha vira coluna. A linha vira coluna. A matriz B é essa, a transposta dela, ó, a linha vira coluna. A linha vira coluna e a linha vira coluna. A matriz C, a transposta dela, a linha vira coluna e a linha vira coluna. Aqui estão algumas propriedades da nossa matriz transposta que, se tu fizer a matriz transposta e ainda tirar a transposta dessa matriz, a gente volta à nossa matriz original. A soma de uma transposta é igual à transposta das somas. E para qualquer escalar que a gente multiplica, a gente pode primeiro tirar o escalar para fora e aí assim achar primeiro a transposta e depois multiplicar. E a multiplicação de matrizes transpostas é igual a transpostas das matrizes ao contrário. O que eu quero dizer com isso? Se aqui eu faço A vezes B transposto, isso é igual a B transposto vezes A transposto, não A transposto vezes B transposto. A gente tem que inverter a ordem, tá bom? Que é o que eu trago aqui nesse texto embaixo para vocês se atentarem. Então, vamos fazer um último exemplo, que é resolver isso aqui transposto. Então, para a gente finalizar, primeiro vamos escrever quanto que é a matriz, o vetor transposto aqui. Então, isso aqui, se isso aqui é a coluna, então isso aqui vai virar linha. Então, vamos fazer primeiro isso aqui, ó. X vezes x transposto, que vai ser o quê? 5, 3, que multiplica 5, 3. Então, aqui eu tenho duas linhas e... Opa, duas, não 3, Yuri. Me equivoquei. Vamos lá. Duas linhas por uma coluna. E aqui eu tenho uma linha por duas colunas. Então, os valores bateram. Beleza. Isso vai resultar numa matriz 2 por 2. Que vai ser aqui, ó. Linha vezes coluna. 5 vezes 5, 25. Linha vezes coluna. 5 vezes 3, 15. Linha vezes coluna. 5 vezes 3, 15. Linha vezes coluna. 3 vezes 3, 9. Então, desculpem. Então, realmente, resultou num problema 2 por 2. Então, vamos fazer agora, ó, x transposto vezes x. Lembra que a gente conversou que matrizes não são comutativas? Vamos provar 100% até usando a transposta. 5 e 3. Então, eu tenho aqui uma linha por duas colunas. E aqui eu tenho duas linhas por uma coluna. Os valores bateram. Então, a gente vai ter, na verdade, algo 1 por 1. Que é um próprio, quando é 1 por 1, é um número. Então, aqui vai ser o quê? 5 vezes 5, 25. Mais 3. Desculpem, mais 9, né? 3 vezes 3 é 9. Então, 25 mais 9. A gente tem como resultado
34. Tá bom? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje sobre matrizes. Caso tu não tenha entendido alguma coisa, por favor, me escreva. A gente tenta de novo e vai conversando até tu conseguir entender. Nos vemos na semana que vem. Fica bem e tchau!